O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta quarta-feira, onde também celebramos a memória de São Francisco Xavier, um grande evangelizador chamado Apóstolo do Oriente, esteve até no Japão, deu a sua vida em prol da evangelização, caminhou, esteve em movimento, impulsionado pela graça de Deus, impulsionado pelo Espírito de Deus, que o levou a terras muito distantes, a povos que não conheciam a palavra do Senhor. Nesta liturgia de hoje, ela é permeada por 2 banquetes. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías falar desse banquete de ricas iguarias, preparado para todos os povos, e nós temos no Evangelho, o relato, no final do Evangelho, da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse banquete que nós hoje, celebrando a Eucaristia, temos a consciência de que Ele está aqui diante de nós. O Filho de Deus se dá a nós como alimento, esse banquete espiritual que nós recebemos aqui, alimentando-nos com o corpo e sangue do Senhor, é também causa de graça para todos nós. Porque vocês viram que foram alguns enfermos se aproximaram de Jesus. E aqui é interessante as categorias que aparecem. Quilos, aqueles que estavam deformados ou tortos. Depois, colos, aqueles que eram privados de um pé, os aleijados. Tiflos, os cegos. E o cófos, mudos ou surdos. 4 categorias que estão aos pés de Jesus, diz o texto, para suplicar a Jesus a sua compaixão, porque Jesus sente compaixão da sua multidão. Jesus sente compaixão a respeito das nossas enfermidades. Como eu disse, essa categoria de 4 realidades que aparecem aqui, elas na verdade representam as nossas fomes. São 4 fomes. Primeira, a fome de caminhar. Todos nós temos o desejo de caminhar na direção da casa do Pai. Todos nós temos necessidade, temos fome de descobrir e tocar na meta da nossa vida, no sentido da nossa vida. E para isso, nós temos necessidade de caminhar. Só que muitas vezes nós estamos obstruídos, muitas vezes nós paramos, muitas vezes nós desviamos o nosso olhar da nossa meta, muitas vezes nós nos perdemos. É Jesus, esse alimento,
que cura esta nossa fome de caminhar, essa nossa fome de voltarmos em direção ao Pai que nos criou. Depois, uma outra fome é a fome de ver a direção. Não basta só caminhar, você precisa ver a direção para a qual você caminha. Tanto que os discípulos expressaram para Jesus: nós não conhecemos o caminho. E aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não basta simplesmente caminhar, é preciso caminhar na direção certa, que é o Senhor. E Ele vem hoje alimentar a nossa fome de ver a direção. Porque quando nós nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, Ele nos direciona, Ele não nos deixa perdidos no meio desse caminho, Ele nos dá a direção segura. A terceira fome é a fome de estar de pé. Todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, nós queremos estar de pé diante de Deus, para ver Deus face a face um dia. Por isso nós precisamos desse banquete do corpo e sangue do Senhor, para que Ele nos levante. Porque quantos de nós nos encontramos ao longo da caminhada caídos, para não dizer prostrados, sob o peso dos nossos pecados, das nossas faltas, nossas infidelidades. Todos os filhos de Deus foram feitos para estar de pé, diante do seu Senhor, diante do seu Criador. É Jesus que alimenta em nós esta fome. E a quarta e última fome é a fome da escuta da palavra de Deus. Nós fomos constituídos pela palavra de Deus. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos. Vocês se recordam que o livro do Gênesis narra que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus, faça-se. Então, existe em nós esta fome da palavra, de escutar a palavra de Deus, que resgata dentro de cada um de nós a nossa originalidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso é preciso curar também em nós esta fome da escuta da palavra de Deus. E é o corpo e sangue do seu Filho que também cura em nós e nos dá de novo a possibilidade de escutar a voz do nosso Criador. Então são essas 4 categorias que apareceram no Evangelho, que depois são saciadas pela presença de Jesus. O interessante, eu não sei se vocês repararam, que quando de novo o Evangelho vai falar que eles foram curados, diz que o povo ficou admirado porque viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Ele muda a ordem, ele começa pelos mudos, não é? Porque quando nós escutamos a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente fala muito, né? É muito ruído, é muito barulho, a gente tem dificuldade de silenciar. Quando nós escutamos a voz de Deus, tudo começa a entrar em ordem, tudo começa de novo a ser resgatado. Então, a partir dos mudos que falam, que estão de pé, que caminham, nós podemos enxergar a meta que é Deus da nossa vocação. Por isso peçamos hoje, nesta liturgia, providencialmente por intercessão de São Francisco Xavier, a graça de retomar a nossa vocação cristã. Esse tempo do Advento, ele nos dá sobriedade, ele nos dá um tempo penitencial, ele nos proporciona um tempo de conversão, para que nós de novo resgatemos a beleza do nosso batismo, da nossa consagração a Deus, porque nós fomos feitos para ser nesse mundo um sinal da presença de Jesus. Feche os seus olhos por um instante, peça a Jesus que nesse banquete eucarístico hoje, Ele alimente a sua fome, Ele sacie a fome do seu coração. Nós estamos sedentos, nós estamos famintos, necessitados da graça de Deus em nossas vidas. Nós precisamos caminhar, mas caminhar na direção de Deus. Nós precisamos nos levantar das nossas quedas. Nós precisamos escutar a voz de Deus. É Jesus que se apresenta agora a nós
na sua palavra e daqui a pouco, sobre este altar, no seu corpo e sangue que vamos comungar, para saciar as fomes que existem dentro de nós. Sacia, Jesus, a nossa fome. Sacia, Jesus, esse nosso desejo de santidade, de uma vida justa, de uma vida na Tua vontade. Nós queremos caminhar na Tua vontade, queremos dar passos na Tua direção, queremos realizar a Tua vontade, mas sem a Tua graça nós não somos nada. Nós precisamos da Tua graça. Por isso, dá-nos, Senhor, do Teu Espírito. Peça com as suas palavras agora o dom maior do Espírito Santo, que impulsionou São Francisco Xavier a chegar até o Japão para falar de Jesus àquelas pessoas, para levar o nome de Jesus àquelas pessoas. Vem sobre nós, Espírito de Deus, sopra sobre a Tua igreja, nossas comunidades, sopra em nós a Tua graça, para que sejamos instrumentos de Cristo na vida das pessoas. Sacia a nossa fome, Senhor. Somos famintos e sedentos do Teu amor, da Tua graça. Sacia a nossa fome, cura a nossa cegueira. Cura, Senhor Jesus, as nossas imperfeições. Levanta-nos, Senhor, das nossas quedas. Coloca-nos de pé, Senhor, na Tua presença. Ajuda-nos a caminhar, Jesus, a dar os passos necessários na Tua direção. Nós precisamos de Ti, Senhor. Somos dependentes de Ti. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Bendito sejas, Senhor. Glorificado sejas. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.